Eu nunca fui o tipo de homem que acredita em destino. Estudei medicina durante 6 anos. Fiz residência por mais 3. Trabalhei em plantões de 18 horas seguidas em hospitais, onde a ciência era a única coisa que separava a vida da morte. Destino era a palavra de gente que não tinha explicação para nada. Eu sempre tive explicação para tudo, ou pelo menos achei que tinha. Até aquela noite de quinta-feira em que o telefone tocou às 11 da noite e uma voz de mulher do outro lado disse, sem nem se apresentar direito: "Doutor, preciso de ajuda. É meu pai. Ele caiu. Estamos numa fazenda a 70 quilômetros daqui e a ambulância vai demorar mais de 1 hora." Eu poderia ter dito não. Estava de folga. Havia bebido meio copo de vinho. Estava sentado na varanda do apartamento olhando para o vazio do jeito que eu fazia toda noite desde que a Ana foi embora. Mas eu disse sim, e essa foi a decisão que mudou tudo. Meu nome é Eduardo, tenho 42 anos. Sou cardiologista num hospital particular em Ribeirão Preto, mas antes de ser cardiologista, antes de ser doutor, antes de ser qualquer coisa que aparece num crachá ou num diploma pendurado na parede, eu fui marido. Fui marido da Ana por 11 anos. 11 anos são muita coisa. São mais de 4.000 dias. São café da manhã todo dia. São brigas por bobagem e reconciliações na mesma noite. São férias planejadas que às vezes não acontecem e viagens improvisadas que viram as melhores memórias. São 2 mudanças de apartamento. Um cachorro que morreu de velho e foi chorado como se fosse filho. São sonhos de casa própria que ficaram no papel, mas nunca deixaram de existir. São 11 anos de uma vida que eu construí do zero com uma pessoa e que do nada, sem aviso, sem negociação, sem chance de recurso, acabou. A Ana era professora de literatura numa escola pública. Entrava em sala com aquela energia que eu nunca entendi de onde vinha, porque ela acordava cedo, dormia tarde, corrigia a redação nos fins de semana e mesmo assim chegava na segunda-feira com vontade de ir. Eu perguntava como ela fazia isso, e ela dizia que os alunos não tinham culpa do que acontecia fora da sala de aula, que a única coisa que ela podia controlar era o que acontecia dentro. Eu aprendi mais com essa frase do que com qualquer coisa que estudei na faculdade. Ana morreu há 3 anos. Câncer de pâncreas. Rápido, cruel, sem aviso. Em 4 meses foi da descoberta ao funeral. Eu, que passava a vida inteira salvando outras pessoas, não consegui salvar a única que me importava de verdade. Médico é bom em fingir que está bem. A gente aprende isso na faculdade sem perceber. Aprende a separar o que sente do que mostra. Aprende a entrar num quarto com notícia ruim e manter a voz firme. Aprende a sair do quarto, fechar a porta, respirar fundo e seguir em frente. Eu aprendi tão bem que às vezes eu mesmo acreditava que estava bem. Meus colegas do hospital me diziam que eu tinha me saído bem, que tinha voltado a operar em tempo recorde, que era forte. Eu deixava eles falarem porque era mais fácil do que explicar que força não tinha nada a ver com aquilo. Que eu voltei a operar porque se eu ficasse parado eu afundava. Que o hospital era o único lugar onde eu sabia exatamente o que fazer, onde cada decisão tinha uma lógica clara e um protocolo estabelecido, onde eu não precisava improvisar nem sentir, só executar. Em casa era diferente. Em casa o silêncio tinha textura, tinha peso, tinha o formato exato das coisas que a Ana deixou e eu não tinha coragem de guardar nem de jogar fora. Os livros dela na estante, todos anotados com aquela letra miúda de caneta azul. O casaco dela pendurado atrás da porta do quarto que eu passei meses sem conseguir tirar porque cheirava a ela. A foto na estante. Eu tenho um apartamento de 2 quartos que é grande demais para uma pessoa só, uma cafeteira italiana que uso todo dia e aquela foto que eu deveria ter guardado faz tempo e não consigo. Toda noite, quando o apartamento ficava quieto e o vinho acabava e não tinha mais nada para fazer além de existir, eu olhava para aquela foto e tentava me lembrar de como era acordar sem aquele peso no peito. Não conseguia mais. Eu estava completamente sozinho e não sabia mais como ser diferente. Naquela quinta-feira, peguei o carro com a mala de emergência que sempre mantenho no porta-malas, coloquei o endereço no GPS e fui. Não pensei muito. Pensar demais naquele período era perigoso. Eu funcionava melhor no modo reativo, no modo de resposta imediata, no modo em que o corpo vai e a cabeça vem atrás. A estrada saiu da cidade, passou por uma rodovia,
Entrou numa vicinal de terra batida que o GPS chamou de Rua Sem Nome e seguiu por mais 20 minutos no escuro absoluto. Sem poste, sem placa, sem sinal de celular, só o farol do carro abrindo caminho na escuridão e o barulho do cascalho batendo embaixo do carro. Fui pensando na Ana o caminho todo. Não de propósito, nunca era de propósito, ela simplesmente aparecia. Num momento eu estava prestando atenção na estrada, e no momento seguinte eu estava lembrando de uma tarde num sítio de amigos, onde ela tinha ficado 2 horas tentando aprender a montar a cavalo e não tinha conseguido, e tinha rido tanto de si mesma que no final todo mundo estava rindo junto. Ela teria adorado aquela estrada, aquela escuridão toda. Ela gostava de lugares onde não dava para ver o fim. Quando cheguei, a fazenda era maior do que eu esperava. Um portão de madeira antigo com um nome gravado em ferro forjado que eu não soube ler direito no escuro. Uma alameda de eucaliptos altos que faziam barulho com o vento de um jeito que ecoava. E lá no fundo, no fim da alameda, uma casa com todas as luzes acesas, laranja e quente, no meio de tanta escuridão. Antes de eu desligar o motor, a porta da casa se abriu, e ela saiu. Eu não sei explicar direito o que aconteceu naquele momento. Não foi nada cinematográfico, não teve música, não teve vento soprando do jeito certo. Foi só uma mulher caminhando rápido em direção ao meu carro, com uma expressão de quem estava segurando o pânico, faz horas e estava no limite, mas não ia deixar o limite ganhar. Cabelo preso de qualquer jeito, escapando de todos os lados. Camiseta velha com uma mancha que parecia terra, calça jeans com o joelho sujo, olhos escuros e fundos que me olharam com uma mistura de alívio e desconfiança, como quem não tem certeza se pode confiar, mas não tem escolha se não confiar. O senhor é o Dr. Eduardo? Sou. Onde está seu pai? Ela virou e foi andando sem mais cerimônia. Eu peguei a mala e segui. O pai dela se chamava Seu Antônio. 73 anos, hipertenso, diabético de tipo 2 controlado com medicação e que tinha caído do cavalo à tarde, ficado deitado no pasto por quase 1 hora antes de alguém encontrar, e desde então estava com dor no peito que ele chamava de aperto e ela chamava de coisa séria com os olhos. Quando eu cheguei, ele estava deitado num quarto de fazenda com cheiro de madeira velha e remédio, a pele com aquele tom cinza que a gente aprende a reconhecer e que nunca é bom sinal, a respiração curta mas regular. Trabalhei nele por 40 minutos. Ele reclamou de cada procedimento com a desenvoltura de um homem que não gosta de ser mandado, mas sabe que precisa obedecer. Descartei infarto agudo pelo eletrocardiograma portátil que eu carregava na mala. Estabilizei a pressão. Verifiquei a costela que ele tinha batido na queda e confirmei a suspeita de fratura incompleta. Dei o que dei, orientei o que orientei, e quando a ambulância finalmente chegou depois de mais 40 minutos, eu já tinha feito o que precisava ser feito. O seu Antônio, já um pouco mais estabilizado, me olhou com aqueles olhos fundos de quem viveu muito e avaliou muita coisa na vida e disse: "Você sabe o que está fazendo, pelo menos." Eu disse que era o mínimo esperado. Ele quase sorriu. Enquanto os paramédicos preparavam a transferência, ela ficou parada na porta do quarto me olhando com aquela expressão que eu já não sabia mais ler. Não era gratidão ainda, era algo antes da gratidão. Era o momento em que a adrenalina começa a baixar e o corpo ainda não sabe se pode descansar. "Ele vai ficar bem?" ela perguntou. "Se fizer o que eu disse e chegar ao hospital sem maiores complicações no trajeto, sim." Ela fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi naquele segundo tudo que ela tinha segurado nas últimas horas. Depois abriu os olhos e disse: "Obrigada." Não foi um obrigada comum. Nunca é, nesses momentos. Foi o tipo de obrigada que carrega junto tudo que a pessoa não consegue colocar em palavras, porque as palavras são pequenas demais para conter o tamanho do alívio. Eu reconheci aquele obrigada. A Ana me agradecia assim quando eu fazia coisas pequenas que ela sabia que tinham custado algo de mim. Não as coisas grandes, as óbvias, as pequenas, as que a gente não é obrigado a fazer e faz mesmo assim. Aquela lembrança me pegou de surpresa no meio do corredor e eu tive que olhar para o lado por um segundo, fingindo que estava verificando alguma coisa. "Eu me chamo Mariana", ela disse. "Sou filha mais velha do seu Antônio. Tenho mais um irmão mais novo que mora em Goiânia. Liguei para ele, mas ele não chega antes de amanhã.
Vim de São Paulo semana passada quando meu pai ficou com uma gripe que não melhorava. Eduardo, eu disse, mas você já sabe. Ela quase sorriu. Quase. Os olhos chegaram perto, mas o resto do rosto ainda estava tenso demais. Acompanhei a ambulância de carro até a entrada da rodovia, onde o sinal do celular voltou e ela poderia seguir com as instruções que eu tinha passado. Antes de eu dar a volta para o meu carro, ela desceu da caminhonete velha que ia logo atrás da ambulância e caminhou até mim. A noite estava fria para aquela época do ano. Ela abraçou os próprios braços sem perceber. Doutor Eduardo, o senhor aceita um café antes de ir embora? A viagem é longa e é tarde. Temos café passado na hora lá em casa. Eu ia dizer não. Estava cansado com aquele cansaço específico que não é só físico. Tinha uma cirurgia eletiva cedo na manhã seguinte que eu precisava estar descansado. E havia algo naquela situação, naquela mulher de olhos fundos e cabelo escapando de todos os lados, que me dizia que aceitar o café não era uma decisão simples. Mas disse sim, e voltamos para a fazenda. A cozinha da casa era o tipo de cozinha que não existe mais na cidade, e que quando você vê pela primeira vez, parece que entrou num tempo diferente. Grande, com forro de madeira escura no teto, fogão a lenha, encostado numa parede de pedra, uma mesa comprida de madeira maciça no meio, com marcas de anos e anos de refeições e conversas e cotidiano, e um cheiro de café e lenha, e alguma coisa doce que eu não soube identificar que entrou pelos pulmões e foi direto para algum lugar da memória que eu não visitava fazia muito tempo. Mariana acendeu o fogo embaixo da cafeteira sem precisar pensar. Os movimentos eram automáticos, de quem cresceu naquele espaço mesmo que tivesse passado anos fora. Eu fiquei sentado na cadeira de madeira com assento de couro gasto e observei ela se mover pela cozinha com uma naturalidade que contrastava completamente com a tensão que ela estava carregando uma hora antes. As pessoas mostram quem são nas cozinhas. Aprendi isso com a Ana, que dizia que dava para saber tudo o que precisava saber sobre uma pessoa vendo ela cozinhar. Se a pessoa era ansiosa, impaciente, generosa, cuidadosa, Mariana era cuidadosa. Cada movimento tinha uma intenção. Você cresceu aqui? Perguntei. Até os 18 anos, ela disse sem virar. Depois fui para a faculdade em São Paulo e não voltei direito. Só nas férias, no Natal, quando conseguia. Meu pai nunca reclamou. Sempre disse que a fazenda ia esperar. Que terra não vai a lugar nenhum. Ela colocou a xícara na minha frente. Xícara grande, de louça grossa com uma florzinha desbotada na borda. O café era escuro e forte e cheirava do jeito que café deveria sempre cheirar e quase nunca cheira. Ela sentou do outro lado da mesa e me olhou com aquela direteza que eu já tinha notado lá fora, sem cerimônia, sem o filtro social que a maioria das pessoas usa quando está com um desconhecido. O senhor tem família em Ribeirão? Não. Só eu. Ela não perguntou mais nada, mas eu vi nos olhos dela que ela tinha ouvido o peso específico que estava dentro daquele só eu. O peso que não é simplesmente solidão, é a solidão que vem depois de ter tido companhia e perder. Eu também, ela disse depois de um momento. Vim para cá e fiquei olhando para a fazenda e percebendo que em São Paulo eu tinha apartamento, trabalho, agenda cheia, grupo de amigas para jantar uma vez por mês. Mas não tinha ninguém que fosse largar tudo e vir de madrugada se eu precisasse. Sabe aquela diferença? Sabia. Deus, como eu sabia. O silêncio que veio depois não foi incômodo. Foi o tipo de silêncio que acontece entre duas pessoas que acabaram de se reconhecer em algo que nenhuma das duas costuma admitir em voz alta, porque admitir torna mais real e mais real dói mais. Fiquei até a 1 da manhã naquela cozinha. Conversamos sobre medicina e sobre fazenda. Sobre São Paulo que ela amava e odiava em partes iguais. Sobre Ribeirão que eu tinha escolhido por acaso quando saí de São Paulo depois da morte da Ana, porque precisava de algum lugar que não tivesse a forma dela em cada esquina. Ela me contou que era arquiteta, que tinha passado os últimos 10 anos construindo uma carreira que tinha custado relacionamentos, viagens, tempo, energia e coisas que ela ainda estava inventariando o quanto valeram a pena. Me contou do noivo, Rafael, arquiteto também, que foi embora 2 anos atrás depois de uma conversa que ela descreveu como calma e devastadora ao mesmo tempo. Ele disse que ela era casada com o trabalho, que não havia espaço para ele, que ele precisava de uma pessoa que estivesse presente de verdade
e não só de corpo. Ela disse isso com uma leveza muito específica. A leveza de quem já processou, já chorou, já entendeu, e agora só consegue falar com aquela distância de quem conta a história de outra pessoa. Eu reconheci aquela leveza também. Eu contei da Ana. Não sei por que contei. Não costumo contar. Tenho colegas no hospital que não sabem praticamente nada sobre o que aconteceu, além do básico que circulou na época. Não por segredo, mas porque contar cansa e não muda nada, e eu nunca soube muito bem o que fazer com a reação das pessoas depois. Mas ali, naquela cozinha com cheiro de lenha e café frio que eu já não estava mais bebendo, mas continuava segurando a xícara, com aquela mulher de olhos escuros que me olhava sem julgamento e sem aquela expressão de pena que eu aprendi a identificar e a odiar, as palavras saíram. Contei do diagnóstico numa terça-feira de março, de como eu fui buscar o resultado do exame com ela e o médico falou, e eu ouvi as palavras, mas meu cérebro de médico já estava 3 passos à frente, calculando protocolos e estatísticas de sobrevivência, enquanto a Ana segurava minha mão. Era ela quem me confortava, não o contrário. Contei dos 4 meses, de como a gente tentou viver normalmente nos primeiros 2, saindo, jantando, fingindo que era uma fase que ia passar. De como nos últimos 2 eu ficava acordado de madrugada, pesquisando ensaios clínicos e protocolos experimentais, como se fosse possível eu, um cardiologista sem nenhuma especialização em oncologia, descobrir alguma coisa que a equipe inteira de especialistas dela não tinha visto. Nunca descobri. Claro que não. Contei de como ela morreu numa manhã de sábado com o sol entrando pela janela do hospital de um jeito que ela teria achado bonito. De como eu tinha saído do quarto por 5 minutos para buscar café no andar de baixo, porque eu estava lá, fazia 3 dias praticamente sem sair, e a enfermeira disse que eu precisava tomar ar. 5 minutos. Quando voltei, ela tinha ido. Eu vivi com essa culpa por um tempo que eu prefiro não medir. Mariana me ouviu sem interromper nenhuma vez, sem fazer aquela expressão de que quem ouve está sofrendo junto de um jeito performático. Só ouviu, com os olhos no meu rosto, presentes de verdade. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois disse, ela sabia que você ia buscar café. Provavelmente foi de propósito. Às vezes a gente escolhe o momento de ir quando ainda tem escolha. E às vezes a gente escolhe ir quando a pessoa que mais ama não está olhando, para poupar ela de carregar aquela imagem. Fiquei parado com a xícara fria na mão por um tempo que não soube medir. Em 3 anos, com terapeutas, com amigos, com o silêncio do apartamento, com tudo que eu li sobre luto e sobre morte e sobre processo de perda, ninguém tinha dito aquilo. Ou talvez alguém tivesse dito e eu não tivesse conseguido ouvir ainda. Mas naquela madrugada, naquela cozinha, saiu daquela mulher que eu tinha conhecido 3 horas antes e entrou de um jeito que ficou. Na manhã seguinte, no hospital, com as mãos fazendo o que sabiam fazer e a cabeça em outro lugar, eu me peguei pensando nela. Não de um jeito que eu soubesse nomear ainda. Era mais uma presença, como quando você passa por uma padaria e o cheiro te segue por mais 2 quadras sem você conseguir explicar por quê. Liguei para o hospital onde o seu Antônio tinha sido internado, a pretexto de verificar o quadro do paciente. Estava estável, fratura de costela confirmada, pressão sob controle, previsão de alta em 2 dias. A enfermeira me disse que a filha estava lá desde as 7 da manhã. Não liguei para Mariana. Não tinha nenhum motivo profissional para isso, mas fiquei com o número dela na tela do celular por uns 4 minutos antes de guardar o telefone no bolso e voltar para o prontuário que eu estava fingindo ler. Ela ligou no sábado de manhã. Doutor Eduardo, desculpe incomodar no fim de semana. Meu pai recebeu alta ontem e está bem, obrigada. Eu queria agradecer pessoalmente, de uma forma mais adequada do que às 2 da manhã numa cozinha. Se o senhor quiser, quando eu voltar para São Paulo, a gente pode se encontrar num café em Ribeirão. Tem outro lugar que eu preferia sugerir, eu disse. Se você ainda estiver na fazenda. Ela demorou 2 segundos para responder. 2 segundos que eu fiquei segurando o telefone com mais força do que precisava. Estou, ela disse. Fico mais uma semana, pelo menos. Voltei no domingo. Desta vez não tinha emergência, não tinha adrenalina, não tinha justificativa profissional de nenhuma espécie. Era só eu, o carro, a estrada de terra que eu já sabia de cor depois de uma vez,
e uma garrafa de vinho tinto que comprei numa vinícola em Ribeirão na manhã de sábado sem ter certeza se era apropriado levar, mas levei porque me pareceu honesto. O portão estava aberto. A alameda de eucaliptos de dia era completamente diferente de noite. Mais alta, mais verde, com luz entrando em faixas entre as árvores. O seu Antônio estava sentado na varanda em uma cadeira de balanço com um chapéu de palha e uma expressão de homem que sabe exatamente o que está acontecendo e aprova completamente, mas não vai dizer isso em voz alta. Doutor, ele disse me estendendo a mão com uma força que contradiz completamente um homem que eu tinha visto com a pele cinza 2 dias antes. A Mariana está nos fundos. Vai lá que ela está te esperando. Não perguntei como ele sabia que eu estava vindo. Fui. Ela estava no pomar que ficava atrás da casa, entre fileiras de laranjeiras e limoeiros que o seu Antônio plantou quando ela era criança. De costas para mim, colhendo laranja com aquela concentração tranquila de quem não está com pressa de nada. Cabelo solto, mesma camiseta velha ou uma tão parecida que não fazia diferença. Pés descalços na terra. Quando me ouviu chegar na grama, ela virou devagar, sem susto, e sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir de verdade, sem a tensão da emergência, sem o cansaço da madrugada. Foi um sorriso inteiro, dos olhos para baixo. Eu entendi ali, naquele pomar, com cheiro de laranja madura e terra molhada e o barulho distante do seu Antônio balançando na cadeira lá na frente, que alguma coisa em mim tinha mudado. Não sabia ainda o nome exato daquela coisa, mas era diferente do vazio de todo dia. Era diferente do peso. Era algo que não sentia fazia muito tempo e que eu tinha quase esquecido como era. Era a sensação de querer estar exatamente onde eu estava. As semanas que se seguiram foram a melhor surpresa que a vida me deu depois de muito tempo. Eu voltei à fazenda no fim de semana seguinte. E no seguinte. E no seguinte depois desse. O seu Antônio foi melhorando devagar com a consistência tranquila de quem nunca teve muita pressa para nada. Ele me recebia sempre na varanda com o chapéu de palha e sempre me mandava para os fundos onde a Mariana estava, como se aquilo fosse o protocolo estabelecido da casa. Nas tardes a gente passeava pela propriedade e ela me explicava coisas que eu nunca soube. Que tipo de capim crescia em qual parte do pasto, por que certas árvores ficavam do lado que ficavam. Como o seu Antônio tinha construído o sistema de irrigação nos anos 70 com recursos que não eram muitos, mas com uma engenhosidade que compensava, ela falava daquele lugar com o amor específico de quem saiu cedo demais e ficou anos sem entender o que tinha deixado para trás. O seu Antônio nos contava histórias na varanda depois do jantar, histórias da fazenda, da família, do tempo em que aquela região era diferente. Ele contava bem, com pausa nos momentos certos, com aquele senso natural de narrativa de quem cresceu num tempo em que as histórias eram o entretenimento disponível. Eu e Mariana ficávamos ouvindo lado a lado na varanda, enquanto a noite fechava e os grilos começavam e as estrelas apareciam de um jeito que não aparece na cidade. Numa dessas noites, depois que o seu Antônio foi dormir mais cedo, e eu e ela ficamos na varanda com os últimos copos de vinho, ela me perguntou de repente: "Você ainda acha que não acredita em destino?" Lembrei que tinha dito aquilo na cozinha naquela primeira madrugada. Fiquei um tempo pensando na resposta antes de dar. "Acho que continuo sem saber o que é destino", eu disse. "Mas acho que estou aqui e isso é suficiente por enquanto." Ela ficou olhando para o pasto escuro por um momento. Depois disse: "Para mim também." Numa tarde de chuva forte, daquelas chuvas de interior que caem de repente e em meia hora já foram, a gente ficou preso na varanda porque a chuva era grossa demais para andar. Sentamos nos degraus com os pés de fora da cobertura e deixamos a água bater nos nossos pés sem que nenhum de nós dois propusesse entrar. Ela perguntou: "Por que você continua vindo?" Era uma pergunta direta. Ela era uma pessoa direta. Eu tinha aprendido isso. Eu poderia ter dado uma resposta leve, evasiva, socialmente aceitável. Sou bom nisso também quando quero. Mas disse a verdade, porque aqui eu consigo respirar. Desde que a Ana foi embora, eu fui vivendo dentro de uma pressão que eu não sabia que estava lá até começar a sentir a diferença. Aqui a pressão some. Ela ficou quieta. Depois disse, baixinho: "Eu também consigo, e eu moro aqui." Nós dois rimos ao mesmo tempo. Aquele riso fácil e natural de duas pessoas que já passaram do ponto em que precisam se monitorar.
No quinto fim de semana, depois do jantar, quando o seu Antônio tinha ido dormir e a louça estava lavada e a cozinha estava quieta, ela disse sem preâmbulo: eu decidi não voltar para São Paulo. Eu olhei para ela. Meu pai precisa de alguém por perto. E eu percebi que eu precisava de um lugar que fosse de verdade meu, não um endereço de correspondência. Um lugar onde eu saiba por que estou acordando de manhã. Seu trabalho? Perguntei. Vou trabalhar remoto. Já conversei com todos os clientes. A maioria topou. Os que não toparam eu agradeci e deixei ir. Não é a primeira vez que eu deixo alguma coisa ir. Ela disse aquilo com uma calma absoluta, sem drama, sem aquele tom de quem precisa de validação. E aquela calma, aquela clareza dela, me acertou de um jeito que eu não esperava, porque me fez ver o contraste com a minha própria situação. Eu ainda estava vivendo no modo de espera, esperando que o apartamento grande demais ficasse menos vazio, esperando que o peso no peito ficasse menos pesado, esperando sem saber muito bem pelo quê. Você acha que eu sou louca? Ela perguntou com um meio sorriso. Acho que você é a pessoa mais corajosa que eu conheci em muito tempo, eu disse. E era verdade absoluta. Ela me olhou por um momento com aquela direteza dos olhos escuros. Depois desviou o olhar para o jardim lá fora onde a lua tinha saído e estava iluminando o pasto com aquela luz branca e quieta que não existe na cidade. Eduardo, ela disse, sem me olhar. Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Eu soube. Claro que soube. Estava sabendo faz semanas com aquela clareza específica das coisas que a gente sabe, mas ainda não quer nomear, porque nomear torna real e real pode custar. Sei, eu disse. Ela virou para mim. E você vai fazer alguma coisa a respeito? Me levantei, contornei a mesa, sentei na cadeira do lado dela e peguei a mão dela com a minha mão que em 3 anos só tinha segurado bistures e prontuários e copos de vinho sozinho numa varanda. Ela não tirou a mão. Fechou os dedos em volta dos meus com uma firmeza tranquila. E ficamos assim, os dois, olhando a lua no pasto da fazenda, sem precisar falar mais nada naquele momento, porque algumas coisas não precisam de palavras para ser reais. O seu Antônio, no dia seguinte, fingiu não perceber nada diferente, mas fez café para 3 sem ninguém pedir e cantarolou alguma coisa enquanto mexia os ovos no fogão a lenha. Eu e Mariana nos olhamos por cima da xícara e não dissemos nada porque não era preciso. 3 meses depois, eu pedi transferência para o hospital regional, que fica a 40 minutos da fazenda. Uma redução de salário que eu calculei, considerei e decidi que valia. 6 meses depois, o apartamento de 2 quartos em Ribeirão estava vazio e as minhas coisas tinham feito o caminho de 70 quilômetros de terra, batida para dentro de uma casa de fazenda, com forro de madeira escura e fogão a lenha, cheiro de café e laranja e terra. O seu Antônio me ajudou a carregar as caixas sem reclamar e sem comentar. Só na última caixa, quando eu estava arrumando os livros na estante do quarto que agora era nosso, ele apareceu na porta e disse: minha filha escolheu bem. Saiu sem esperar resposta. A foto da Ana ainda existe, mas agora está na mesinha do quarto, não mais na estante da sala em lugar de fantasma. Ela saiu do lugar de presença ausente e foi para o lugar certo, o de memória. De pessoa que eu amei e sempre vou amar, e que de algum jeito, naquela noite de quinta-feira, quando o telefone tocou às 11, me empurrou do sofá e disse: vai. Eu nunca fui o tipo de homem que acredita em destino, mas hoje, quando acordo de manhã com cheiro de terra e café, e a Mariana do meu lado e o seu Antônio já fazendo barulho na cozinha, e as laranjeiras lá fora, e o pasto e as estrelas que à noite aparecem de um jeito que nunca aparecerão na cidade, fica difícil argumentar contra a ideia de que algumas coisas acontecem porque precisavam acontecer. Não porque alguém planejou, não porque havia um roteiro, mas porque num momento específico, num dia específico, 2 pessoas fizeram escolhas pequenas que as levaram na direção certa. Ela ligou em vez de desistir. Eu atendi em vez de deixar tocar. Ela ofereceu café. Eu aceitei. O resto foi consequência. Se você também está carregando uma perda que parece pesada demais para continuar andando, eu não vou te dizer que vai passar, porque não passa completamente. Você aprende a carregar diferente, aprende a fazer espaço para outras coisas sem precisar abandonar o que ficou. E às vezes, se você tiver sorte e coragem de atender o telefone quando toca,
você encontra alguém que não te pede para largar o peso. Só caminha junto enquanto você carrega, e aí fica mais fácil. Não fácil, mais fácil. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você sentiu. Essa história é fictícia, mas as emoções que ela carrega são reais demais. E se você tem uma história parecida, conta pra mim. Eu leio todos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem uma história nova aqui. Histórias de amor, de perda, de recomeço. Histórias que doem e que curam ao mesmo tempo. Um abraço, até a próxima.